E aí, pessoal, tudo bem? De volta aí agora com o curso de Direito Penal, tá? Trazendo aí alguns módulos para falar sobre Direito Penal, sempre a intenção de esgotar o assunto, mas trazendo o que é principal para vocês. A nossa aula número 1, vamos dividir jurisdição em duas aulas, aula 1 e aula 2, tá? Para não ficar muito extenso o estudo. Então hoje, jurisdição, parte 1. Vamos lá. Olha só, jurisdição. No primeiro momento na história, é importante vocês ter esse conhecimento histórico para entender o que é jurisdição, entender lá da sua origem. Né? No primeiro momento, o homem ele tinha uma vida nômade, ou seja, ele vivia sozinho, caçava e pescava para sua própria subsistência. Isso ocorreu aproximadamente 500 mil anos antes de Cristo. Okay? Então, o homem ele caçava e pescava para sua própria subsistência. No segundo momento, o ser humano percebeu que a vida nômade não era muito vantajosa para ele. Era melhor ele viver em comunidade. Por quê? Ao viver em comunidade, por exemplo, naquele ambiente hostil, ele tinha maior probabilidade de sobrevivência. Ele conseguia, por exemplo, caçar animais maiores, como nessa figura aí. Ó. Vocês observem que ele conseguia caçar, obter o maior êxito na caça de animais, né, se defender melhor também. Então, aquela vida em comunidade lhe gerava uma perspectiva melhor de sobrevida. O que ocorre é que quando ele sai dessa vida nômade e passa a viver em vida em comunidade, ele abre mão de uma liberdade que ele tinha antes. Tá? Ele tem que se. Então, por quê? Isso porque ele passa a ter que respeitar regras, normas internas. Essas primeiras regras que foram criadas dentro das comunidades, né, as primeiras comunidades que surgiram, foram então nossas primeiras normas, as normas iniciais. Claro que não eram normas escritas, eram normas. Eram regras internas da comunidade que eram passadas através de costumes e tradições, dos mais velhos para os mais novos. Né? Não havia um código escrito naquele tempo. Mas ele passa, então, a ter que se submeter a essas regras internas da comunidade. Isso, inevitavelmente, então, ele deixa de ter aquela liberdade, passa a submeter essas novas regras, inevitavelmente passa a surgir, então, algo que até então não existia, que foram os conflitos. Então, essa vida em sociedade, quando ele passa a viver em sociedade, ele passa, então, a ter conflitos com outras pessoas. Tá? E isso gera, então, a autodefesa, aquele sentimento de se autodefender. Isso é natural do ser humano. Desde quando nós somos pequenos, brigamos com o irmão, brigamos com o vizinho, brigamos com um amigo, briga entre namorados, briga entre casais. As pessoas discutem mesmo. Né? O conflito existe porque vivemos em comunidade, porque se vivêssemos sozinhos, não teríamos conflito. A vingança privada, ela surge nesse momento. O que ocorre é o seguinte: na vingança privada havia uma desproporcionalidade entre a conduta e a pena a ser aplicada à pessoa. Tá? Essa desproporcionalidade pode ser muito bem vista nessa gravura aqui. Nessa imagem aqui, você observa que tem 4 cavalos, né? 4 pessoas aí esticando uma pessoa, no sentido aí, então, de retirarem os membros. Aqui é uma imagem de um ladrão, né? E aí a pena a ser aplicada seria essa. O que ocorre é o seguinte, pessoal. Aqui, você fala, poxa, mas ele está sendo apenado aí, essa pena está sendo aplicada para ele porque ele roubou alguém? Sim. Então, perceba que havia uma desproporção entre a conduta e a pena. E outra coisa também que existia é o seguinte: no primeiro momento, como não existia a figura do Estado para estar aplicando o direito, então vigorava a vingança privada, ou seja, a vingança do mais forte. Bom, aí tivemos na evolução histórica aí do direito penal, um segundo momento, né, que passou-se a surgir, que surgiu então o princípio de talião. Esse princípio do talião, a nossa doutrina, ela informa que ela surgiu de maneira espontânea na sociedade. Na maneira de as pessoas verem aquelas aplicações de pena e pensarem, poxa vida, mas a pessoa vai ser morta porque roubou, vai ter um dedo retirado porque ela lesionou alguém levemente. Então, as próprias pessoas começam a perceber que deveria ter uma proporção entre a conduta e a pena ser aplicada. Tá? Então surge então esse princípio de talião. Talião escrito com letra minúscula, não é porque está errado não, tá? Talião não diferente do que muita gente pensa, talião não é nome próprio. Talião vem da palavra talis, que significa proporção. Então é o princípio da proporcionalidade. Então nós saímos dessa parte da desproporcionalidade da pena, entramos então na parte da proporcionalidade da pena, ou seja, a pena aplicada de maneira proporcional.
Se alguém havia queimado alguém, então ela seria queimada. Se alguém, então, tivesse estuprado alguém, ela seria estuprada. Se alguém, por exemplo, tivesse cortado o dedo indicador de alguém, ele teria o seu dedo indicador cortado. Se alguém furasse o olho de alguém, teria o seu olho furado. Se for o olho esquerdo, então teria que ser furado o olho esquerdo. Lesionou a orelha direita, tem que lesionar a orelha direita da pessoa. Tá? Então, daí que vem um brocado, olho por olho, dente por dente. Certo? É exatamente esse brocado. Então você sai de uma desproporcionalidade e entra numa proporcionalidade. Só que ainda também, você ainda não tinha a presença do Estado nesse momento de sair dessa desproporcionalidade para proporcionalidade. Tá? Mas de qualquer forma foi uma evolução, né? Você ter uma proporção da aplicação da pena em decorrência da conduta. Bom, mas aí surge então o Estado. O Estado então vem para dizer o seguinte: bom, vai se aplicar essa proporcionalidade? Vai, mas não vai ser você particular que vai analisar essa pena ser aplicada proporcional. Será eu, o Estado. Então o Estado retira da mão do particular essa atribuição de dizer então qual que é a pena a ser aplicada, e ele próprio está dizendo: a partir de hoje eu, Estado, é que irei dizer qual é a pena a ser aplicada, de acordo com essa lei de talião. Tá? Quer dizer, essa aplicação será feita por mim. Os códigos que vieram posteriormente, como por exemplo o Código Hammurabi, veio aplicando aí o princípio de talião. Tá? Temos passagem na Bíblia que traça também aí o princípio de talião. O que acontece é o seguinte: quando o Estado chama para si a responsabilidade de dizer o direito, temos então a jurisdição. Então, a definição de jurisdição seria bem simples. Jurisdição é o poder dever do Estado de dizer o direito. Como assim? Olha só. Nós não falamos que a justiça era, no primeiro momento, não tinha presença do Estado. Vamos colocar aqui esses dois indivíduos que estão em lide, estão divergindo com relação a um determinado assunto. Tá? No primeiro momento, eles iam resolver no tapa. Né? O mais forte ia vencer. Mas, bom, o Estado tira da mão do particular essa função de dizer o direito. Então ele fala: ó, a partir de agora, vamos acabar com essa bagunça? A partir de agora, eu, Estado, eu irei dizer o direito. Tá? E como ele diz, eu irei dizer o direito, você fala: pô, então professor, coloca o Estado no meio aí, vamos colocar, tá aí o Estado. No Brasil aqui, por exemplo, Estado soberano, Brasil. Ele entra no meio do conflito para dizer o direito. Só que você fala: poxa, professor, mas o Estado não tem existência própria, ele não é uma pessoa física, não é uma pessoa natural, ele não sabe dizer o direito. Ora, então precisa que alguém, então, o represente esse Estado. Aí surge, então, a figura do Estado juiz, que, então, vai representando o Estado. Tá? O juiz, então, representando o Estado, ele vai, então, dizer o direito. Ora, se o Estado agora vai dizer o direito, tragam a mim, Estado, a demanda, né? Tragam a mim o que vocês entendem estar em conflito, e eu, Estado, irei dizer o direito. Isso aí na verdade, é a jurisdição, ou seja, o poder-dever do Estado de dizer o direito. Por que poder? Porque é o poder inerente do Estado, em decorrência de sua soberania. Por que dever? Porque, ora, se ele chama para si a atribuição de dizer o direito, agora ele deve dizer o direito. Assim que for provocado através de uma ação, ele irá, então, dizer o direito. Ok? Bom, para finalizar essa aula, que é um pouco mais curta, vamos falar aqui sobre a etimologia da palavra jurisdição. O que significa a palavra jurisdição? Se formos desmembrar, o que significa, então, jurisdição? Bom, jurisdição vem da palavra iuris, ou juris, que significa direito. Tá? Aqui eu falei juris ou iuris, porque no latim o J, você pronuncia com J, com o som de J ou com I. Então você pode falar juris ou iuris. Então, juris ou iuris significa direito. Mas ela é formada tanto pela palavra iuris, como também pela palavra dissere. Tá? Dissere, que significa dizer. Então, iuris dissere. Jurisdição. Iuris dissere. Jurisdição. Ou seja, dizer o direito. Jurisdição significa, então, dizer o direito. É a etimologia dessa palavra. Ok? Bom, pessoal, finalizando já, então, essa primeira aula nossa. E assistam aí a segunda parte para dar continuidade, então, à nossa aula sobre jurisdição. Um abraço e até a próxima aula.